Olá! Começa agora o Contraponto. Para que se possa exercer a cidadania, é preciso liberdade de ir e vir, sem obstáculos ou interrupções. A legislação da pessoa portadora de deficiência é quem assegura os direitos a estes cidadãos, entre eles está o da acessibilidade. Os locais públicos de Santa Maria oferecem condições de acesso para os deficientes físicos? Sobre este assunto, vamos conversar no Contraponto de hoje com Gustavo Rebelato de Lima, integrante do Grupo de Cadeirantes de Santa Maria, e com Priscila Terra Quezada, arquiteta e urbanista do escritório da cidade. Sejam bem-vindos ao Contraponto de hoje. A nossa primeira pergunta é a respeito dos lugares públicos aqui de Santa Maria, né? Podemos destacar alguns lugares que disponibilizam rampas de acesso, como a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, banheiros públicos da Praça Saldanha Marinho, mas outros, como o Museu e Casa de Cultura, ainda não disponibilizam condições de acesso aos cadeirantes, por exemplo. Existe algum projeto da Prefeitura nesse sentido? Começando então perguntando para a Priscila. Dentro do município, no setor de análise de projetos, todos os projetos que são encaminhados já são exigidos a questão do cumprimento da lei 10.098 e a 48, que justamente assegura que todos os prédios públicos, ou de caráter público, não precisa necessariamente ser público, que ele garanta a acessibilidade. Então, isso é exigido, certo? Agora, para os que já estão existentes, o que vem sendo feito, por exemplo, a nível de projetos dentro do município, como uma nova escola, ele já está sendo, pela equipe técnica, elaborada no ato do projeto. Tá? E os demais prédios, ao longo do tempo, está sendo exigido justamente as implantações das rampas, as acessibilidades necessárias para que tornem público e permitir a acessibilidade universal. Certo. Gustavo, você é estudante de assistente social aqui da Unifra, né? Serviço Social. E também participa de um grupo, de um programa de cadeirantes aqui da instituição. Eu gostaria de saber, na tua opinião, se apenas as rampas de acesso, elas resolvem a questão da acessibilidade, falando nestes locais públicos que a gente citou, tendo como exemplos? Eu acho que se tiver a rampa adequada para que nós possamos ter o acesso, tudo bem, mas é que na maioria das vezes as rampas são de difícil acesso. As rampas de repente são feitas para um idoso, alguma coisa assim, ou com ajuda ele pode subir, ou um carrinho de bebê, de repente, mas a pessoa que usa uma cadeira de roda, às vezes fica meio difícil e impossibilitada de poder ter o acesso. Essas rampas, no caso, elas são muito estreitas? Seria isso que... Ou muito íngremes. Muito íngremes. Íngremes. Eu acho que a maioria das rampas são muito... A gente não tem o acesso sozinho. Por exemplo, subir da rua para a calçada, eu tenho que pedir ajuda, mesmo que seja na rampa. Por quê? Porque a rampa é íngreme. Então, eu acho que tem que ter um projeto ou que seja adequado, certo, para o cadeirante. Priscila, como que funcionaria então a elaboração desse projeto na hora, né? É levado em conta? Tem uma norma brasileira, né, que é muito regrada pelos arquitetos e engenheiros, que justamente ele define essas porcentagens através de estudos, né, de grandes estudos. A rampa, né, nesse caso, deve atingir no máximo 8,33%. Quer dizer isso? A 1 metro ele só poderia subir, né, 8,33 centímetros. Isso no máximo, ou seja, uma rampa, realmente ela necessita uma certa distância. E às vezes os proprietários desses prédios acham exagerado a extensão delas, mas eles nunca se colocam justamente no posicionamento de fazer essa subida através de uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Então, no caso, nestes locais, em alguns destes locais, né, onde se tem essas rampas que, como o Gustavo mesmo falou, que se tem alguns desses problemas, a Prefeitura, então, não está cumprindo com essas determinações?
Não, não considero que não esteja cumprindo. Na hora, por exemplo, na etapa da aprovação, às vezes até eles definem que está atingindo a porcentagem máxima, né, recomendada. Eles colocam no projeto, atinge 8%. Só que na hora da execução, acabam não fiscalizando adequadamente a execução disso. E aí acaba tendo rampas realmente nessas situações que a gente percebe íngremes, além da questão das obras irregulares, né? Que nem entra dentro da questão da parte de análise. Infelizmente, isso precisa ter uma maior conscientização realmente da execução, de acompanhar isso, de perceber que isso não é uma falha, simplesmente, se estiver errado, tentar remodelar essa rampa, né? Ajustar ela, ter o posicionamento certo. É possível, então, depois de executar esse projeto, fazer uma restauração, um replanejamento dessa rampa, dessa obra? Olha, ele realmente, assim, nos empreendimentos que, às vezes, as construções acabam tentando atingir sempre o máximo da sua potencialidade construtiva. E isso acaba acarretando estrangulamentos aonde poderia justamente desenvolver essas rampas. Por exemplo, no plano diretor, a gente prevê em várias zonas que teria que ter um recuo de jardim. Por que isso? Além da questão da visibilidade, de tornar a nossa paisagem agradável, com a parte de arborização urbana, etc., também é uma das possibilidades de ser implementado, que ele precisa de uma certa distância realmente para poder tornar isso suave e possível de ter essa acessibilidade. E, infelizmente, não. Os empreendimentos acabam sempre chegando nos seus limites e depois que percebem que precisa justamente aquela distância que eles já desconfiguraram nos seus projetos, né? Infelizmente. Gustavo, tu já deixou de frequentar algum local público por falta ou por dificuldade na questão do acesso, ou conhece alguém que já tenha deixado de frequentar algum local? Não, sinceramente, Andressa, eu vou te dizer, eu já deixei de ir a algum local porque não tinha acesso. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Comigo não tem muito a porteira fechada, como você diz. Eu, graças a Deus, tenho a família que dá bastante apoio, tenho bastante amigos que não me deixam em casa, no momentos de lazer ou qualquer outra forma, eles estão sempre comigo. E às vezes eu já tive um problema uma vez que foi de chegar no teatro, mas aí depois parece que resolveram o problema do teatro. Então, eu deixei de ir por causa do acesso. Certo. Outra questão também é a respeito, ainda falando de locais públicos, né, da Avenida Rio Branco, que em breve vai passar por algumas modificações. O que seria necessário implantar no local para facilitar o acesso aos portadores de necessidades especiais? Na verdade, esse projeto do governo, ele já, através do arquiteto Giovanni Brasil, ele já disponibilizou, por exemplo, dentro do projeto do canteiro central, que é esse que tu está destacando, né, porque das laterais ainda não compreende isso, mas dentro do canteiro central está previsto justamente os rebaixos do meio-fio, né, com acesso, a questão da liberdade de circulação, ou seja, definindo uma faixa livre, sem nenhum tipo de mobiliário obstruindo essa circulação, por exemplo, telefones públicos, paquímetros, etc. Então, tem uma faixa que justamente é para a circulação livre, né? Isso, quando a gente fala em assegurar essas condições, a gente não está falando só do cadeirante, a gente está pensando também no portador de mobilidade reduzida, por exemplo, né? Um gestante, um idoso, uma criança, a questão dos portadores de necessidades visuais também. Então, tudo isso a gente está... Claro, cada situação desse tem um certo cuidado dentro dessa paginação nova dentro da Avenida Rio Branco. E também, por exemplo, tem as travessias, né, que antigamente, quando estavam os camelôs, as travessias, uma não tinha o fluxo, que graças a Deus, né, essa gestão conseguiu realmente fazer essa remodelação, qualificando a paisagem da nossa Avenida Rio Branco. E essas travessias que eram estreitas, está sendo prevista um pouco mais de largura, para que possa também ter um fluxo
moderado, assim, que possa ter essa circulação, o raio de giro que a gente chama também de dar o retorno, né, dos cadeirantes, que ele possa sentar ao lado de um banco junto com a família. Então, esses espaços, esses recantos, pequenos recantos que às vezes a gente parece, né, que não é grandes investimento, e sim uma qualificação. E esses técnicos estão realmente realizando esses pequenos cuidados dentro desses projetos. Já está sendo pensado, então. Já está sendo pensado. Mas, por exemplo, da parte dos outros duas passeios públicos, né, a gente realmente vai precisar engajar o setor privado, né, que eles nos cooperem, porque a obrigatoriedade da execução e manutenção das calçadas é do proprietário. Então, o canteiro central, a prefeitura vai dar o exemplo, certo? O que a gente precisa contar agora é com os nossos lindeiros a esse empreendimento, justamente, desse investimento todo, que eles também começam a reconhecer e fazer parte desse um programa, né, de tornar realmente a cidade acessível. A participação, então, né, seria do proprietário de executar, mas a prefeitura, no caso, entraria com a fiscalização. Sim, a gente tem que garantir alguns condicionamentos, né? A gente tem que dar a questão do nivelamento, a garantia, a padronização da calçada para dar uniformidade, a questão de assegurar um resultado estético agradável. Então, essas questões a gente vai trabalhar em conjunto com os comerciários e proprietários da Avenida Rio Branco. Gustavo, gostaria que tu me dissesse agora o teu ponto de vista a respeito da situação das calçadas aqui em Santa Maria. Olha, as calçadas, elas não são cuidadas, né, Priscila? Como tu sabe, a prefeitura lá, ela fiscaliza e as calçadas não têm condições, elas não existem defeitos, elas têm buraco que dificulta, então, não só a vida dos cadeirantes, né, mas para todos, para os idosos, para as gestantes, para a mãe que recém está com um bebê novo, então, e também as pessoas normais que podem vir torcer um pé, quebrar uma perna, isso acontece muito, né, e as rampas, na maior parte, por parte da prefeitura, como eu tinha dito antes, né, ela faz aquela fiscalização, cumpre a exigência, está tudo bem. Mas, na verdade, a gente sabe que não está tudo bem, né? Tem buraco, tem pedra solta, esses dias eu vinha vindo no Guanabara, na Presidente Vargas, na calçada do edifício Guanabara. Caiu um topo. Tá? Eu olhei para o chão, não vi um buraco desse tamanho, minha roda trancou ali, eu me fui. Sabe? Então são coisas que acontecem, que não poderia, que na verdade não precisava acontecer se tivesse como os proprietários fiscalizando ali a obra, a prefeitura também, né, com essa fiscalização, a coisa ia ser bem melhor mesmo. E atendendo às necessidades principalmente dos cadeirantes, né? Eu sou cadeirante, então eu tenho que puxar para o meu lado, né, para a coisa andar. E essa eu estava ouvindo a Priscila falar sobre as rampas da Avenida Rio Branco, mas aí tem que ter aquela... que eu não precise pedir, né, Priscila, ajuda para o cidadão, porque na maioria das vezes a gente quer sempre se virar sozinho, né? Na maioria das vezes a gente sempre quer se virar sozinho. Então, no meu caso, eu não tenho esse problema, se eu precisar de ajuda, não me intimido, peço mesmo, e não tenho esse problema. Mas a maioria são as pessoas que são meio acanhados, são meio... né, então ficam sem o acesso por conta de que não existe. Então, daí não vou pedir para ninguém vai me ajudar. Então, as calçadas realmente em Santa Maria não existe. Tá certo. Nós vamos discutir mais a respeito das calçadas, também de outros assuntos, mas vamos para o intervalo e voltamos já. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara.
Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o Contraponto, recebendo Gustavo Rebelato de Lima, do Grupo de Cadeirantes de Santa Maria, e Priscila Terra Quezada, do Escritório da Cidade. Hoje falando a respeito da acessibilidade em Santa Maria. Neste bloco, queremos saber se os cadeirantes encontram dificuldades para transitar nas ruas da cidade. Nós já estávamos falando, no bloco anterior a respeito das calçadas, então continuando sobre esse assunto. A Prefeitura é responsável pela fiscalização das calçadas aqui em Santa Maria, mas nós gostaríamos de saber se o número de fiscais, tu poderia informar quantos, ou um número aproximado, ele é suficiente? Eu não saberia te dizer hoje quantos fiscais atuam diretamente na parte de fiscalização, mas com certeza são insuficientes pela extensão, e abrangência que a gente tem hoje no nosso território, principalmente urbano. Não vou nem considerar a parte rural, que na verdade quando a gente fala em acessibilidade não é um setor único da cidade, deveria também ter nos distritos também, certo? Mas enfim, quem cabe hoje a fiscalização é a Secretaria Municipal de Controle e Mobilidade Urbana, Então, por exemplo, se tem uma calçada que está em más condições, ele pode remeter direto à secretaria, que até tem um telefone, não sei se... Pode divulgar. O telefone dessa secretaria, por exemplo, para atuação é 39 21 70 86. E com relação à acessibilidade, que a gente falou até no bloco anterior, de se tem rampa ou não tem rampa, alguma dificuldade de acesso, se encontrar, por exemplo, eu vou num posto de saúde, e nesse posto de saúde eu percebi que não tenho a rampa adequada, faça a reclamação direta naquele setor, que esse setor vai repassar ou para o escritório da cidade, se é questão de encaminhamento de projeto, certo? Ou vai para a questão da fiscalização, se não fosse o caso do posto de saúde, que é do município. Se for outro órgão, por exemplo, um banco ou um comércio, aí a Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana vai justamente atuar essa irregularidade. É importante, então, que a comunidade também participe desse processo. Com certeza, a gente precisa, Santa Maria está chegando quase 300 mil habitantes e esse número ínfimo de fiscalização não vai conseguir jamais, mesmo colocando mais pessoal, jamais atinge toda a sua extensão. A gente precisa apoiar, ter parceiros dentro da comunidade para que realmente a gente tenha uma cidade melhor. É só através desses pequenas contribuições, cada um tentando fazer a cidade que quer, almejando, qualificando isso, que a gente consegue repassar essa realmente situação que a gente se encontra. Atualmente está difícil realmente circular nas calçadas, mas essa preocupação, por exemplo, o prefeito já percebendo isso, ele está encaminhando um projeto, e tentando sensibilizar os moradores que é necessário uma repaginação dessa situação, que ele possa qualificar tanto dos materiais, questão do nivelamento, que é precário, a gente não tem continuidade de uma calçada com a outra, mas isso tudo não depende só de uma legislação. Isso, se não tiver o comprometimento das pessoas, tanto da execução como também da contribuição da fiscalização, isso vai continuar da mesma forma. Não é lei que muda a cultura das pessoas, Gustavo, você participa de grupos, desse grupo aqui da Unifra, e também de alguma outra instituição? Do grupo de esportes que praticam handebol, grupo de esportes lá na Universidade Federal. Esses grupos, no caso, seriam importantes também a união dos cadeirantes através dos grupos nessa fiscalização também? Olha, com certeza seria dos grupos, mas é que os grupos, na maioria das vezes, não é que não são unidos, nós somos unidos naquilo que nós fazemos. Nas atividades. Nas atividades, com certeza. Mas eu venho já há um ano conversando com pessoas para nós formarmos o Conselho dos Deficientes, que eu acho que através do Conselho seria possível chegar a um bem comum, digamos assim, que para
para tudo, para fiscalizar a rampa, fiscalizar as calçadas, vamos ver o acesso no edifício, vamos, sabe? Que eu acho que através do conselho nós conseguiríamos fazer um pouco mais. Hoje não existe ainda um conselho para os portadores de necessidades especiais em Santa Maria? Não, ainda não. Ainda não. Mas tá quase. Pelo que eu ouço falar, tá quase. E eu estou lutando para isso também. Tá certo. Voltando ainda falando dos locais públicos, né? Nós falamos da Avenida Rio Branco e temos também o Camelódromo, né? Que foi um projeto recente que foi executado e ali no primeiro andar a gente tem o acesso, mas nas partes de cima, segundo e terceiro andar, é escadas, né? Então a prefeitura não teria pensado também, não houve o pensamento nesse sentido dos deficientes físicos. Como que eles terão acesso, né, a esses produtos que estão vendendo lá? Nesse prédio é que ele tem toda uma característica especial, né, mas com certeza a busca da implantação de elevadores, que está previsto um espaço para a colocação. Já está previsto esse espaço, então? Um espaço em termos de projeto, né. Então, possivelmente, teremos, né, condições de acesso para os portadores de necessidades especiais. A gente sempre, em todas as obras, vem quando sendo feita uma reforma, uma adequação, vai se fazendo a execução por etapas. E essas verbas vão saindo. Por exemplo, o Museu 3 de Maio, né, aqui pertinho, né, vizinho da Unifra, né, com a temática afro-brasileira, vem conquistando assim vários valores aos poucos, através de emendas parlamentares, etc., que vão assegurando. Primeira fase, telhado, segunda fase, justamente a aquisição do elevador, terceira... Então, todos os projetos, nem sempre a gente consegue o ideal, né? Mas com certeza a gente trabalha com uma meta, um objetivo, que justamente já faz um bom tempo que a gente está tentando garantir a acessibilidade, sim. Nesses projetos, então, não precisa a obra estar concluída já com o elevador, mas tem que ter o espaço, então? Tem situações, né? Quando ele é de caráter público, já deveria ser um espaço comercial, etc., que atende uma grande demanda, já deveria estar com elevador já implementado. Agora, por exemplo, prédios mais de características residenciais, pela lei, ele possibilita simplesmente o espaço destinado ao elevador. Então, quando vier uma necessidade, realmente ele pode ser implementado sem o ônus de acarretar nas unidades autônomas dentro desse edifício, né? Nossa lei, garante, por exemplo, até 4 pavimentos. Se for acima de 4 pavimentos, não, já é necessário a aplicação do elevador, né? Já tem que estar concluída a obra com o elevador. Com o elevador. Gustavo, não sei se tu chegou aí no Camelódromo aqui já de Santa Maria. Fui. Foi, não sei se tu chegou a ver o espaço para o elevador. Entrei e saí. A gente foi verificar, né? A gente tem informação que ele é um pouco estreito. Não sei se tu concorda com isso também. Concordo, com certeza. Os corredorzinhos muito estreitos. Foi por isso até que eu fiquei meio... Me faltou o ar, assim, porque me senti meio apertado. Então, dei a volta e fiquei esperando minha mulher e minhas filhas que estavam fazendo compra ali. E fiquei na frente ali esperando. Encontrou um pouco de dificuldade. Encontrei um pouco. Nesses casos, quando se vai até esses locais, se encontra alguma dificuldade de acesso ou nesses espaços, nos corredores, como ele falou, ou também aonde vai ser implantado o elevador, que a gente achou um pouco estreito. Existe a possibilidade de se repensar esses projetos? Não, na arquitetura e na engenharia tudo é possível. Tudo né? é possível. Tudo depende, na verdade, de recursos para que isso se concretize. Né? E alguns cuidados, tanto estéticos, patrimoniais, né, e funcionais, que tudo deve ser organizado. Sempre quando a gente planeja, as soluções são mais adequadas, né? Então a gente tem que ter essas previsões para que isso possa acontecer. É possível colocar? Sempre é possível, né? Então, por isso que nós falávamos, né, da importância dos cadeirantes ou outras pessoas que têm alguma necessidade especial ter essa conversa. Então, antes de se executar um projeto, não seria interessante também fazer uma pesquisa, não uma pesquisa, mas uma conversa com esses grupos de pessoas que têm alguma necessidade? Olha, acredito sempre, eu sempre falo para os meus alunos que a gente sempre tem que se colocar no posicionamento de um idoso, de um gestante, de uma criança, de um portador de necessidades especiais, não estou dizendo só do cadeirante, como eu coloquei, né, de um cego, né, e etc., né, com pequena mobilização, né, com muleta, etc.
Tudo isso a gente tem que, como ao projetar, a gente tem que se sensibilizar, mas isso vem da nossa atribuição, né? Principalmente dos arquitetos que vê essa parte dessas distribuições espacial, é um comprometimento, quando a gente faz o nosso juramento, da gente atender o bem coletivo, né? Então isso realmente a gente passa, pelo menos na UBRA a gente passa isso para os nossos alunos. Mas, com certeza, nem sempre todos os profissionais são sensibilizados a isso, né? Então, a gente tem realmente alguns profissionais que precisam começar a se preocupar, começar a se sensibilizar nessa situação que um dia até, tomara que não, ele possa também passar por isso. E, com certeza, ele não vai achar agradável como ele acha quando ele vai na discussão e pedir para que não seja feito o elevador, que ele peça para não ter a rampa, né? Então, é se sentir no lugar dos outros. Concorda com isso, Gustavo? É importante, né, se posicionar no lugar do outro, ter esse pensamento? Com certeza, sem dúvida nenhuma, porque a gente passa dificuldade. Então, a gente até é um exemplo de garra e persistência, sabe? Porque a gente não desiste, não é eu, é vários que têm o mesmo problema e vários passam pelas mesmas situações. Então, tá inserido ao meio. Para isso, a gente tem que estar com as calçadas adaptadas, com as rampas boas, com o estacionamento que ninguém vai estacionar, com a vaga garantida, com as rampas garantidas, porque nem as rampas a gente tem. A rampa, quando às vezes ela tá ali, disponível, só que daí eu preciso pedir ajuda. Às vezes tem um carro estacionado na frente. Eu poderia passar ali, mas eu não posso, porque tem um carro que não vou dizer mal educado, mas uma pessoa que não se botou no meu lugar, né, enfrenta. O dia a dia não é fácil, é sempre superação. Essa poderia ser uma sugestão também de campanha, né, para os órgãos públicos, essa conscientização. Garantir, né, que a gente fala tanto da acessibilidade, mas na verdade é dar também inclusão, segurança, autonomia, né? A gente precisa dar essas possibilidades de manutenção de um mínimo de recursos para ir e vir, ser para que a pessoa possa manter um pouco a sua individualidade também, né? Com certeza, a gente preza muito a individualidade, porque a gente fica meio acanhado de vez em quando de ter que pedir ajuda, né? Ou às vezes, por exemplo, hoje eu cheguei aqui na Unifra, a rampa ali da frente ali, ela é íngreme. Eu pedi ajuda. Para chegar aqui agora no estúdio, eu pedi ajuda. Me impossibilitei, não tive o acesso necessário que deveria ter para chegar até aqui. Eu ali na frente da Unifra já tive uma dificuldade hoje, que foi para pedir uma forcinha na rampa. Mas tudo bem, a gente tem que melhorar o dia a dia, né, Priscila? Fazer com que as coisas aconteçam realmente, que não fique só pela lei, que não fique só pelo projeto, né? O projeto tem que ter lá tudo certinho e depois a obrigação da prefeitura fiscalizar para ver se está tudo lá, porque nós cadeirantes vamos usar, nós não vamos lá fiscalizar, né? Então nós temos que usar. Então, cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você conhece a Pastoral Universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a Pastoral Universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica.
programa Contraponto de hoje está discutindo o acesso de portadores de necessidades especiais em locais públicos de Santa Maria. Existe também um projeto que está sendo desenvolvido aqui no município pela Secretaria da Cidade, que é chamado Caminho Legal. Fala sobre os passeios públicos e neles estão incluídas melhorias, visando o acesso de uma maneira geral. Poderia falar um pouquinho mais a respeito desse projeto? Sim, esse projeto, na verdade, ele está integrado num programa maior que chama-se Reviva Centro, né? E o Caminho Legal é a proposta de poder assegurar não só a questão da acessibilidade. A acessibilidade, com certeza, é o norteador desse projeto, tá? Mas, com certeza, era para permitir a questão da segurança, né, do transeunte, a questão da redução de impedimentos do trânsito livre, né, a questão da manutenção, um certo regramento de como vai atuar a fiscalização em cima desses indícios. Então, a gente começou a pontuar o que realmente impede esse livre acesso, né? É justamente uma rampa, um acesso de garagem dentro do lote. Na verdade, em vez de fazer dentro do recuo deles, eles acabam colocando externamente sobre a calçada, né? A gente, quando fez o diagnóstico, encontrou vários problemas, até escoamento pluvial, a água, ele jorra direto num passeio, no tempo, as pessoas podem escorregar, né? Então, a questão segurança, a questão manutenção, a questão da permeabilidade também, que a gente pensa, né, na permeabilidade urbana, e a questão também da continuidade e da unidade dessa pavimentação. Então, esse projeto, na verdade, ele define padrões de calçamento, né, e que, de acordo com a situação, por exemplo, nos locais de maior fluxo de trânsito, né, que tem um certo demanda, é um padrão 1, né, onde a gente vai trabalhar já com um desenho um pouco mais arrojado, que ele já também trabalha junto com a questão do turismo, com alguns pictogramas dentro disso que caminha, por exemplo, para as áreas de parques. Então, esse fluxo maior, intenso dentro da cidade é um tipo de padrão. Outro já para as coletoras, vias de rápido fluxo, que liga bairros com outros, vai ter o padrão 2. E depois as vias locais seria o padrão 3. Né? Isso sem considerar também os projetos especiais, que é um daqueles que a gente falou, a Avenida Rio Branco, que é justamente o resgate histórico da nossa evolução urbana, que é o eixo Avenida Rio Branco e Acampamento e a Dr. Bozano. Né? Então, esse é um especial 1. E tem o especial 2, que é o resgate dos ladrilhos hidráulicos, né? Então, que aí já tem nas ruas mais próximas da evolução, Niederauer, né, Venâncio. Então, tudo isso, na verdade, esse projeto já está só na finalização de alguns itens, onde ele vê essa padronização desse caráter, garantindo isso que eu acabei de colocar, né? Acessibilidade, segurança, desenho adequado, a permeabilidade, continuidade, a uniformidade. E com isso, a gente acredita realmente que a gente vai ter uma paisagem mais qualificada, né, urbana, mas com certeza, novamente, eu reforço que não adianta simplesmente a aprovação dessa lei que tudo vai mudar. Só vai mudar se realmente os proprietários começarem a se engajar e perceber que a gente está tentando promover uma cidade melhor. E com essa cidade melhor, tentando o comprometimento das partes. Claro, vai ter o papel, sim, da prefeitura, que vai ter que estar atuando, mas também vai ter que ter a parte do setor privado, né, na contribuição disso. Quando fizer uma reforma, vamos qualificar já a calçada de acordo com aquele padrão. Então, ele vai sendo, ao longo do tempo, sendo aprimorado e uma continuidade que a gente realmente requer. Quando a gente viaja, né, a gente percebe como é importante essa unidade e o trânsito livre realmente permitindo essa mobilidade urbana, né? Que a gente assegura a mobilidade urbana. Falando a mobilidade, como eu já havia falado, de uma maneira geral, né? Não só a questão da acessibilidade, mas quanto à questão ao acesso, por exemplo, nas calçadas, né? São previstos rampas, algumas coisas nesse sentido? Sim, dentro do projeto tem vários desenhos justamente demarcando como é que vai ser a implementação dessas pequenas rampas, já com as inclinações recomendáveis, conforme a norma, né, NBR 9050, que ela já estrutura isso. Vou lá experimentar, hein? Com certeza, vamos tentar experimentar. Só se a norma também não estiver adequada. A gente vai ter que fazer um grupo para ir lá alterar a norma. Tá bom. Né? Mas vamos sim, a legislação já está prevista atendendo, né? Então, com as inclinações necessárias, os recuos, os pisos de alerta, né, tanto em volta das rampas, para a questão dos portadores visuais,
a questão também através dos equipamentos mobiliários. Então, a calçada vai estar definida, uma faixa que é justamente para a implantação das árvores e dos equipamentos dos mobiliários. Então, vai ter um paquímetro, tá? Vai ser nessa posição aqui, a tanto distância dessa rampa, para impossibilitar que o cadeirante possa fazer um raio de giro adequado, certo? Desculpa, possibilitar, né? Então, vai ter essa faixa que a gente chama de faixa mobiliária, vai ter a outra faixa, que compreende 80 centímetros, depois vai ter uma faixa que é chamada de faixa livre, então, onde todo mundo pode transitar sem se preocupar em bater numa placa, sem se preocupar, né, em tropeçar em algum banco, então ali vai estar a faixa livre. E depois teria já uma faixa mais opcional, que seria para garantir a questão da permeabilidade. Então, se a calçada é larga, se quiser fazer ainda mais um canteiro junto do muro de alinhamento, que a gente chama, né, da divisa do lote com o espaço público, poderia ser plantado também essa vegetação. Então, fica aquelas calçadas verdes mais atrativas que a gente encontra, por exemplo, na nossa capital, né, na Vila Piranga, etc. Então, e para os novos loteamentos, parcelamento, a gente já vai estar exigindo essa aplicação. E na cidade a gente vai aplicando ela gradativamente. Gustavo, que acompanhou aqui, né, a explanação da Priscila a respeito desse projeto. Esses pontos, eles sendo seguidos à risca, principalmente quanto à questão da acessibilidade que ela colocou da calçada, isso vai facilitar não só para os cadeirantes, mas qualquer outra pessoa que tiver alguma necessidade especial? Com certeza, com certeza. Mas temos que ver se vai dar certo, né, Priscila? Porque isso que a Priscila falou é o correto, é o certo. Agora tem que ver se sai do papel para o real, né? E eu estou aqui, estou pronto para ir lá fiscalizar, não, para mim experimentar as rampas desse projeto. Com certeza, para mim, vai ser muito prazeroso ir lá experimentar, né? Porque, de certa forma, é para nós, é para mim, é para toda a comunidade santamanense, né? Então... Continuando ainda o nosso debate a respeito da acessibilidade, falando agora a respeito do lazer, do esporte, né, que são fundamentais para a vida do ser humano, mas é preciso locais apropriados para essas atividades. Eu gostaria de saber do teu ponto de vista, se aqui em Santa Maria existem locais públicos como ginásios ou parques ou praças, onde é possível praticar algum esporte ou apenas visitar sem enfrentar alguma dificuldade? Olha, visitar sem dificuldade. Tu tem o centro desportivo ali, o Farrezão, que quando tem algum tipo de atividade, eu sempre vou ali, nunca tem problema nenhum, tem rampas boas, ali não tem problema nenhum. Agora, em outras partes da cidade existem, né? Eu, por exemplo, ali no Farrezão, tem as quadras, todo mundo pode jogar, mas não tem uma quadra específica para algum tipo de educação física especial, alguma coisa assim, né? Não tem. Eu participo de um grupo de cadeirantes que pratica handebol adaptado lá na Federal, que lá na Federal tem. Tem porque o governo federal mandou umas cadeiras para nós, adaptou a quadra, adaptaram goleiras, os professores lá são educados para lidar com a necessidade especial, com os portadores de necessidade especial. Então, lá eu me sinto bem, entendeu? Agora, fora de lá, eu não tenho outro tipo de esporte que eu possa praticar. Faltam locais ainda. Falta local, falta até... Às vezes até não é a questão do local, do espaço físico, e sim da parte dos equipamentos, né? As cadeiras ter disponibilidade. Dos profissionais, entendeu? Então, a gente que tem necessidade especial, a gente sempre tem que ter uma orientação, uma coordenação para que dê certo, né? Então, falta equipamento, falta profissional, falta bastante coisa, mas pro dia a dia, assim, que eu possa sair de casa, hoje eu vou lá, vou jogar um vôlei, isso não existe, não existe. A não ser na Universidade Federal, desse grupo que eu participo. Priscila, saberia informar se existe algum projeto no município nesse sentido, visando melhorias nas áreas onde se possa praticar esporte ou lazer? A Secretaria de Esporte e Lazer já está implementando algumas melhorias nessas áreas, né? Não estou dizendo diretamente vinculado à temática de hoje, né, da acessibilidade, mas com certeza ele está
tentando fazer a busca desses equipamentos, de qualificar os espaços, né? Então, tanto que ele implantou a questão dos equipamentos de ginástica, né? Por exemplo, lá no Oreco, em outros, estão implementando os equipamentos para a comunidade começar a interagir com esses... O Oreco é na Teneves, né? Na Tancredo Neves, Mas, por exemplo, do ginásio que tu falou, né? O Guarani, do CDM que tu colocou, qual mais ali da Arroio Grande, eles têm a possibilidade de acesso, né? Eu não digo que ele tem o selo, né, 100% de acessibilidade, mas com certeza ele está sendo aprimorado. Então, como eu falei antes, todos os projetos a gente está se preocupando com a chegada, né, a qualificação dos banheiros, equipamentos, tendo, né, um banheiro adaptado. E depois, com certeza, os projetos que demandam de outras secretarias de intervir, assistência social, secretaria de lazer, de esportes, começar a buscar através dos seus orçamentos essas qualificações que realmente são necessárias, né? Esses equipamentos tanto para as necessidades como para os outros também, né? Em termos de esporte, lazer, a gente precisa sempre estar qualificando, né? E são demandas, são equipamentos, infelizmente, que acabam quebrando, então sempre tem que estar sendo repostos, né? Com certeza, com certeza. Até agora, final do ano passado, agora passou, as cadeiras lá do nó não dava, mas não tinha mais condições de praticar. O pneu estava furado, o pneu estava careca, a roda estava torta. Aí o governo federal mandou para nós. Eu não sei se é porque é época de eleição ou não, mas as cadeiras chegaram e graças a Deus nós estamos praticando o esporte lá, tranquilo. Inclusive tem um colega que foi convocado para a seleção brasileira de handebol adaptado, vai representar a nossa cidade. Aqui de Santa Maria. Aqui de Santa Maria. Vai representar a nossa cidade. Quem é ele? Fora, é o Rodrigo. Rodrigo? O Rodrigo. Ele está lá ele é uma pessoa muito boa também, passa pelas mesmas dificuldades que as minhas e conseguiu mais almejar esse sonho que era ir para a seleção brasileira. Apesar dessas dificuldades, né, que ainda se encontra, ele conseguiu atingir então o objetivo. Superação. Isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a presença da Priscila, né, da arquiteta do escritório da cidade aqui de Santa Maria, e também do Gustavo, hoje aqui representando, né, os cadeirantes. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz por vocês terem me convidado e estou à disposição a qualquer hora. Com certeza, acho que realmente foi muito oportuno, né, de a gente colocar que é necessário a gente dar essa continuidade, né? A prefeitura está dando o início e com certeza a gente precisa desses apoios para que saia realmente não só do papel e que seja efetivamente executado corretamente as questões. Então a gente precisa muito dessas divulgações, dos apoios. Com certeza. A gente quer a inclusão social, com certeza. Isso, é o que é mais importante, né? É a inclusão. A inclusão é tudo porque nós que temos as deficiências e as necessidades, é mais que válido qualquer coisa que venha para nós, né? Então, essa como é que eu vou dizer, o sonho de todos, né? Não só nosso, mas como da comunidade, como a Priscila falou, se a gente trabalhar em parcerias, as secretarias, os grupos, o conselho, a coisa vai fluir, a coisa vai melhorar. Tá certo, trabalho em conjunto, né? Isso. Mais uma vez, obrigada então pela presença de vocês. Agradeço. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.